Bom dia, queridos alunos e queridas alunas. Quem vos fala é o professor Gilberto. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais esta aula, a mais esta videoaula. Muito bem, hoje apresentarei e discutirei com vocês um dos maiores pensadores no campo político da modernidade. Trata-se de Nicolau Maquiavel. Esse pensador, ele é tão importante para o nosso cotidiano no Brasil e no mundo, que eu resolvi gravar duas videoaulas sobre Nicolau Maquiavel. Na primeira videoaula, eu trarei a vocês uma contextualização histórica, oportunizando que vocês entendam a importância do pensamento político de Maquiavel para a humanidade. Já na segunda videoaula, eu falarei sobre a importância da concepção moderna de política em Maquiavel. Pois bem, para essa nossa primeira videoaula, eu retorno no século XI até o século XV da nossa era. Esse período na história ficou conhecida como Baixa Idade Média. Vocês vão perguntar, por que, professor, Baixa Idade Média? Porque se trata de um período de grandes transformações, de grandes mudanças no campo político, no campo econômico, no campo social e também no campo cultural. Essas mudanças, essas transformações culminaram no que nós denominamos de modernidade. O moderno, a partir do século XV, propôs a construir, a criar uma sociedade na qual ele pudesse se sentir feliz e realizado, na qual ele tivesse qualidade de vida. Esse é o grande projeto, qualidade de vida. Muito bem, o que esse homem moderno faz? Ele se apropria da natureza. A natureza é o grande objeto a ser manipulado, a ser modificado, a ser transformado para a concretização, por assim dizer, do projeto de qualidade de vida do homem moderno. Dito isso, nós tivemos um movimento que foi conhecido como Renascimento. É a ideia que os modernos passaram a discutir sobre a necessidade do homem renascer de novo. É a ideia de que o homem deveria renascer para realizar esse grande projeto, que era o projeto, como eu salientei, de construir um mundo novo. O Renascimento trouxe o que nós chamamos de, trouxe o advento, né, do comércio, né, vamos dizer assim, o renascimento do comércio, e começou a haver o que nós chamamos de êxodo rural, né? Começou a haver o renascimento da vida urbana. E uma outra característica importante foi o aparecimento do que nós chamamos de estados nacionais. Essa ideia, esse conceito de Estado, inspirado, evidentemente, nas obras de Maquiavel, nós podemos considerar o Estado como poder político institucionalizado e exercido sobre o conjunto da população. E, se necessário, o Estado pode legitimamente usar a força para assegurar a obediência
as leis e as decisões governamentais. Vejam só, a ideia, segundo Maquiavel, é que o Estado tem um poder legal, ele é legitimado para assegurar, por assim dizer, o bem comum. Quero aqui declinar algumas características dessa passagem, dessa transição entre a Idade Média, a partir do século XI, e a Idade Moderna. A Idade Média acentuava-se a concepção que ficou conhecida como teocentrismo. Teo, do grego, é Deus. Tá? Deus no centro do universo. Tudo emana, tudo nasce de Deus e tudo retornará para Deus. Já para o moderno, né? O moderno substitui esse conceito de teocentrismo pelo conceito de antropocentrismo. Antropo significa homem. O homem no centro de toda existência e de toda a criação. Das questões, evidentemente, humanas. Olha, com essa afirmação, nós podemos dizer que pela primeira vez na história da humanidade, o homem, a partir do século XV, se autoafirma como sujeito. Sujeito é aquele que pratica a ação. Sujeito é aquele que vai transformar a sociedade de tal monta que ele pudesse ter uma sociedade equilibrada, justa, sem muitos conflitos sociais e etc. Uma outra característica importante desse período é que a fé dá lugar à ciência. A certeza dá lugar à dúvida. Os filósofos do século XV vão começar a pregoar como valor máximo a dúvida. Não se é possível compreender e conhecer absolutamente nada se não for por intermédio da dúvida. É uma ideia cartesiana. O dogma, que era uma verdade absoluta, é substituído pela verdade relativa. O conhecimento especulativo, que era uma característica desde a antiguidade, passando pela Idade Média, é substituído pela ciência experimental. A ciência experimental é aquela ciência que é calcada, pessoal, é baseada, é fundamentada na experiência e na observação. O sujeito vai experienciando e observando, e aí ele tem um resultado. Esse resultado não é especulativo, não é uma aposta. Né? Trata-se de um resultado concreto, palpável, demonstrável. Perfeito isso aí? Tudo bem? Até aqui, essa contextualização histórica. Dito isso, nós podemos pensar, então, em Maquiavel, que foi um pensador italiano da região, que era o estado que nós conhecemos como Florença. Maquiavel, ele se engajou em uma luta para tentar transformar a Itália em um estado, né, em um país, por assim dizer. Dentro da contextualização histórica de Maquiavel, eu quero chamar a atenção de vocês, né? Maquiavel é um pensador que nasce ali no século XV, ele nasce em 1469 e morre no século XVI, em 1527. Em 1494 até 1512, foi o período em que Maquiavel participou de várias funções públicas. Exerceu o cargo como se fosse, nos dias de hoje, ministro, né? Ele foi diplomata,
Portanto, ele teve aí um período de grande experiência no campo político. Em 1512, ele sofreu aí um período, alguns dias de tortura. E logo em seguida, ele caiu no que nós chamamos de ostracismo, né? Ele foi enviado para um isolamento social. E lá ficou esquecido, né, pelas autoridades públicas da época. Então foi nesse período, né, foi em 1513, que Maquiavel produz a sua grande obra, conhecida como O Príncipe. Finalizo por aqui, concluindo ou trazendo para uma conclusão a seguinte reflexão: por que ler Maquiavel nos dias de hoje? Eu diria, se você quiser entender melhor o contexto histórico, político e social brasileiro nos dias atuais, a leitura e a compreensão do pensamento político de Maquiavel são imprescindíveis.